Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rafael Higashi, eu sou mestre em medicina, neurologista e nutrólogo da Clínica Higashi. E hoje nós vamos falar sobre 7 mitos sobre o uso da cannabis medicinal. Mito número 1. Cannabis medicinal é bom para todo mundo. Pessoal, isso é mito. Apesar da descoberta que existem no nosso organismo receptores naturais do sistema do cannabis, que nós chamamos de ser receptores, ou sistema endocannabinoide, ou seja, existe esse sistema naturalmente no nosso organismo, dizer que ele é bom para todos e para todas as condições é mito. Vamos dar um exemplo, uma analogia. Imagina uma vitamina, tá? Uma vitamina específica. Uma vitamina específica, ela pode ser boa em determinadas posologias, para uma pessoa com determinado nível de deficiência, para determinada condição que você quer prevenir. E é a mesma coisa com o cannabis medicinal. Você tem determinadas substâncias da cannabis que você quer tratar com determinadas condições para determinados objetivos. Então é mito dizer que é bom para tudo e para todos. Mito número 2. O óleo de cannabis artesanal é a mesma coisa que o óleo farmacêutico controlado. Bom, pessoal, uma das coisas mais importantes para ter mesmo que seja algo natural, para um tratamento médico, é a gente saber exatamente o que tem em cada frasco, qual a substância que você tem naquele remédio. Então, vamos dar um exemplo. O óleo de cannabis, você tem 100 tipos de canabinoides, mais de 100 tipos. Mas os dois principais é o CBD e o outro é o THC. O que a gente usa com mais propriedade medicinal é o CBD, mas o THC também tem sua indicação. Então você saber em cada frasco, em cada remédio, o que você está dando, você está prescrevendo para o paciente de CBD e de THC, pode ter 100% de CBD, pode ter 0% de THC, pode ter 100% de CBD ou 0,3% de THC, ou pode ter só THC, não ter CBD, não importa. O importante é que você saiba, o médico saiba exatamente a concentração que ele está tratando aquele paciente. Porque caso contrário, você não consegue manter uma constância e um equilíbrio de tratamento. Então por isso que eu vejo muito importante as pessoas não acharem, eu estou comprando um óleo de cannabis artesanal, então é a mesma coisa de controle farmacêutico. Não é. Para ser um tratamento médico, o médico precisa saber exatamente o que tem nesse frasco. Além disso, a planta cannabis ele absorve muito do solo e do meio ambiente as toxinas e os metais pesados. Você precisa saber com garantia se aquela planta ela é uma planta livre de organofosforados e metais pesados. Porque caso contrário, você está se intoxicando e prejudicando sua saúde do que ajudando. Então é importantíssimo a gente ter esse controle de pureza e de quantidade de substância e quais substâncias tem no óleo de cannabis que você está sendo tratado. Mito número 3. O uso de cannabis medicinal não tem efeitos colaterais porque é natural. Ora, pessoal, uma frase muito sábia, é uma frase popular que se fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Isso realmente é verdade. Apesar de ser natural, a concentração das substâncias é muito importante para você saber a quantidade que você vai tratar de remédio para não ter efeitos colaterais. Entre alguns efeitos colaterais que podem acontecer, dependendo qual tipo de canabinoide tem dentro do óleo, ou qual a concentração que você tem daquele óleo, são tonteira, sonolência, alterações intestinais e inclusive alterações hepáticas. Então é muito importante saber fazer uma dosagem mínima para você ter os efeitos terapêuticos e não ter nenhum efeito colateral ou adverso. Quarto mito, o uso de cannabis recreacional não faz mal, porque a cannabis ela é natural, então é até usado na medicina, então não faria mal para o nosso organismo. Pessoal, isso é mito, isso não é verdade. Veja bem, uma coisa como eu expliquei anteriormente, é você extrair da plantinha, uma plantinha que não tem organofosforado, não tem metal pesado, na concentração daquela substância que você quer para tratar determinadas condições.
e na via de administração correta. Outra coisa é você usar aleatoriamente, por exemplo, fumar maconha, colocando para dentro substâncias que você nem sabe de onde vem, fumaça para dentro do pulmão, e você não por tratar determinada condição e achar que isso está te protegendo ou te favorecendo de alguma maneira. Isso não tem nada a ver. Na verdade, o uso adulto, o uso recreacional da cannabis faz mal. E o uso terapêutico, medicinal da cannabis faz bem. São duas situações completamente opostas. Mito número 5. Eu não preciso de médico para tratar com cannabis, porque é natural, então é da natureza, os índios usavam, então eu posso usar também, não preciso de médico. Pessoal, olha, só para ter uma ideia, o cannabis, por exemplo, o CBD, ele é um indutor enzimático P450. Então, dependendo dos remédios, alguns remédios que você pode estar tomando, ele pode alterar a concentração desses remédios no seu nível sanguíneo. Então você pode ter consequências e efeitos colaterais, não só dependendo da dosagem do uso da cannabis, mas também tendo efeito colateral de outros remédios que você possa estar usando. Então, nada melhor que você ter um médico que estudou medicina e consegue entender como é que é seu organismo para tratar, entender as comorbidades de outros remédios, as relações, as interações medicamentosas com outros remédios que você está usando. Então isso é mito, precisa sim do médico para ajudar. Número 6, qualquer planta de cannabis serve para o uso medicinal. Isso também é mito. Por quê? A maior parte das plantas que hoje nós temos por aí foi selecionado para o uso recreacional, né? O uso adulto. E uso recreacional, essas plantinhas foram selecionadas durante anos, décadas, para serem aquelas plantas que têm mais concentração de THC, para ter mais a ação psicoativa, ou seja, ter mais aquele famoso barato. E na realidade, para maiores indicações, a maior parte das indicações médicas é relacionada ao canabidiol, que o canabidiol não tem ação psicoativa. Então seria aquela planta que não seria interessante para uso recreacional porque não daria o famoso barato. Mito número 7. Eu preciso ir no médico especialista em cannabis medicinal para poder ser tratado com cannabis. Bom, pessoal, isso é mito. Não existe um médico especialista em cannabis medicinal. Existe um médico que é especialista e conhece a condição patológica que você quer melhorar. Tem que ser um médico que conhece da doença, que conhece da patologia que você quer melhorar, que tem experiência nessa condição que você quer melhorar. Porque ele tem que saber quais os tratamentos você realizou, nas doses certas, quais os outros possíveis tratamentos que você poderia realizar antes de pensar no uso direto da cannabis medicinal. A partir daí, o médico tem que ter o conhecimento e a experiência do uso dos canabinoides ou da cannabis medicinal. Então, juntando essas duas condições, o médico que conhece, que tem especialidade, que tem conhecimento na patologia, na condição que você quer melhorar, e a experiência do médico em prescrever, saber as diferenças, as posologias e a maneira adequada de usar a cannabis medicinal. Em suma, pessoal, o uso recreacional da cannabis não tem nada a ver com o uso medicinal. Não é todo óleo de cannabis que serve para tratamento médico. Cannabis pode ter efeitos colaterais. E você não precisa ir no especialista em cannabis, você precisa ir no médico que tenha conhecimento da sua condição patológica e também saiba fazer a prescrição do uso da cannabis medicinal. Obrigado, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê um like, siga a Clínica Higashi nas redes sociais e acesse nosso site drhigashi.com.br para mais informações.